Curiosidades sobre o livro. Isso aqui, queridos, eu estava dentro do carro, parado debaixo de uma árvore. O Senhor foi trazendo algumas coisas à minha memória e eu fui escrevendo, e eu creio que é muito interessante para nós. Essas curiosidades nos ajudam a ter um pouco de visão panorâmica do Apocalipse e a entender algumas especificidades desse livro tão diferente em toda a Bíblia. Primeira delas, em Apocalipse capítulo 5, Cristo é chamado de leão e de cordeiro. Nos evangelhos, Cristo é apresentado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Já em Apocalipse, Cristo é apresentado como o leão que julga os pecadores do mundo. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ou o leão que julga os pecadores do mundo. Isso vai se dar na batalha do Armagedon. Permitindo Deus, no nível 2 nós vamos entrar na batalha do Armagedon. Entrar no estudo, né? Na batalha, não sei, quem sabe, né? Em outras palavras, quem não o reconheceu como um manso leão, terá que enfrentar agora a ira do cordeiro. Essa aparente contradição aqui é proposital. Quem não conheceu Jesus como um manso leão, terá que enfrentar em Apocalipse a ira do cordeiro. Segunda curiosidade, embora Apocalipse seja o livro que mais fala e mostra a ira, o furor e os julgamentos de Deus, é também o livro que mais chama Jesus de cordeiro. Cerca de 30 vezes, ficou 39 aí, mas foi digitação errada. Cerca de 30 vezes. Aquele que julga o mundo como um poderoso leão, só será temido por aqueles que não o reconheceram como um cordeiro manso e humilde de coração. Aleluia. Terceira curiosidade, o número 7 é o mais citado em Apocalipse. Ele aparece por cerca de 55 vezes, alguns falam em 56. Número 7 significa, dentre outras coisas, perfeição e plenitude de Deus. Também fala de um ciclo completo, fala de descanso e de purificação perfeita. A grande tribulação completa a 70ª semana de Daniel. Esta é uma semana de anos que vai completar os ciclos de purificação da nação de Israel. Então, 7 anos da grande tribulação não é por acaso. 7 trombetas não é um número escolhido aleatoriamente. 7 selos, 7 taças, 7 trovões, 7 igrejas, 7 Espíritos de Deus, o Cordeiro com 7 olhos. São 56 setes. Não é por acaso. Nós vamos estudar sobre os números em uma lição. Aí aprofundamos mais. Quarta curiosidade. Essas eu vou ler mais porque fui escrevendo, veio ao coração e à mente. Quarta, o formato da cidade da Nova Jerusalém é um cubo perfeito. É o mesmo formato do Santo dos Santos, no tabernáculo e no templo. Dá um pause e olha para cá. Não sei se você lembra, mas a cidade ela é quadrangular. Mais ou menos, traduzindo, colocando em quilômetros, 2.400 quilômetros de comprimento, de largura e de altura. Aí para nós é estranho, uma cidade que tem 2.400 quilômetros de altura. O Dr. Damasio fez um estudo e descobriu que em metros quadrados, essa cidade é do tamanho da metade do Brasil. Maior um pouco que a metade do Brasil. Não existe nenhuma cidade no mundo com esse tamanho. E ela não é só de comprimento e largura, mas de altura. Escute isso. Jesus, depois que ressuscitou, tinha um corpo chamado de corpo glorificado. Atravessava a parede, subiu aos céus. Nessa dimensão, nós vivemos, entendemos, no sentido horizontal. Mas se você entender que um corpo glorificado, para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, não tem problema. Não tem nenhum problema se você vai morar no 10º andar, no 100º andar, no 1000º andar ou no 1000º andar. Não sei se bilionésimo vai ter não, mas pelo menos 1000º deve ter, né? Nenhum problema. Agora olha só, vamos continuar aí, sobre o cubo perfeito. Lá no final da frase, um lugar onde apenas o sumo sacerdote podia entrar, o santíssimo lugar. Isso mostra que a Nova Jerusalém é o mais íntimo lugar de comunhão com Deus, onde o próprio Deus habita, e todos os seus habitantes são reis e sacerdotes. A Nova Jerusalém é algo incomparável, pois não há e nem nunca existiu uma cidade terrena
com essas dimensões. Ok? Quinta curiosidade: Apocalipse é o livro mais polêmico da Bíblia, para o qual existem, no mínimo, 7 diferentes escolas de interpretação. 4 maneiras diferentes de interpretar Apocalipse. Quer ver uma delas? A escola chamada preterista. Ela interpreta o Apocalipse como se tudo já tivesse cumprido até o ano 70, com a destruição de Jerusalém. E eles acham que Apocalipse foi escrito antes do ano 70 e não no ano 95, como a maioria dos estudiosos entendem. Não vou aprofundar nesse método, porque não é a questão da lição, mas para você entender, a escola preterista entende que tudo já aconteceu. Tem a escola idealista, que acha que em Apocalipse tudo é simbólico, simbolizando a luta entre o bem e o mal. Então essa questão de milênio é simbólico, as taças são simbólicas, as bestas são simbólicas, não são literais, as 2 testemunhas são simbólicas, apenas para mostrar a eterna luta do bem contra o mal. Ok? Existem outras escolas também, depois a gente fala sobre elas, se Deus assim permitir. Deixa eu falar sobre elas rapidamente. A escola, falei da preterista e da idealista. Tem a escola historicista, e crê que o Apocalipse ele está acontecendo ao longo da história. Então os 7 selos, eles falam desde a ressurreição de Cristo até os dias de hoje. As 7 trombetas também. Aí vem a escola futurista, que crê que especialmente dos capítulos 5 em diante, ainda vai acontecer. Do capítulo 6, melhor dizendo, com a abertura dos selos, ainda vão acontecer a grande tribulação, as 7 trombetas, as 7 taças. Agora a maioria das escolas entende que as 7 taças ainda vão acontecer. 7 taças da ira de Deus, fala Apocalipse 16. Quinta curiosidade, só para você entender Apocalipse como o livro mais polêmico da Bíblia. Ele foi o último livro a ser reconhecido no cânon. O que é o cânon? É a formação, o reconhecimento dos livros como sagrados, para poder fazer parte da Bíblia. As cartas de Paulo foram rapidamente reconhecidas, mas Apocalipse foi o último a ser reconhecido. Olha só essa curiosidade: Martinho Lutero achava que Apocalipse nem deveria fazer parte da Bíblia, porque achava que ele era um livro meio difícil de ser interpretado. João Calvino, um dos maiores comentaristas da Reforma, ele não se atreveu a escrever comentários sobre o Apocalipse. Mas quando você estuda o Apocalipse, você entende uma coisa: não tem jeito de um livro desse não ser inspirado. E não tem, a história bíblica não seria tão belamente concluída sem o livro do Apocalipse. Sexta curiosidade: Apocalipse é o livro que as pessoas mais têm medo de ler na Bíblia, pois fala de julgamentos, bestas estranhas, Deus permitindo o diabo matar pessoas do povo eleito, demônios sendo soltos do abismo, a morte fugindo dos homens por 5 meses e outras coisas assustadoras. Costumo brincar que tem gente que tem medo de achar até mula sem cabeça no Apocalipse. Acho que assusta com aquilo ali, mas quando você vai entendendo os símbolos, vai ficando mais claro para você, mais tranquilo. Não se assuste com Apocalipse. Sétima curiosidade: Apocalipse foi o último livro a ser escrito e o último a ser reconhecido como sagrado. Já falei sobre essa. A oitava, algumas pessoas como Martinho Lutero achavam que o livro do Apocalipse não podia fazer parte da Bíblia, por causa principalmente de sua difícil interpretação. Já falei sobre o João Calvino, que escreveu sobre os 24 dos 27 livros do Novo Testamento, mas não escreveu comentários sobre o Apocalipse. Oitava curiosidade: quando o apóstolo João escreveu o Apocalipse, todos os outros apóstolos e escritores bíblicos, como Lucas e Marcos, que não eram apóstolos, já haviam falecido. Era o remanescente, era o último. 10ª curiosidade: João não ficou vivo até a volta de Jesus, mas teve uma visão sobre a volta de Jesus que nenhum outro ser humano teve. No final do Evangelho de João, Jesus já havia dito para Pedro a respeito de João: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que te importa? Tu, porém, segue-me. Falamos já sobre isso também. 11ª curiosidade: é um dos livros da Bíblia sobre os quais os pastores menos pregam, e um dos livros bíblicos sobre os quais os cristãos
mais querem aprender. Por isso é interessante esse momento de estudarmos Apocalipse, porque nós queremos aprender, né? E a gente está tendo a oportunidade de aprender. Até fiz uma anotação aí. Não é fácil, mas pode ser leve aprender e ensinar sobre o Apocalipse. Por outro lado, é maravilhoso e libertador quando você entende a mensagem desse livro. 12ª, palavra Apocalipse em português, em certo sentido, significa exatamente o contrário do seu significado no grego. 5 sinônimos de Apocalipse aí, de acordo com o dicionário, para 2 sentidos da palavra: cataclismo, metacombe, catástrofe, calamidade. E o segundo, revelação, que está de acordo com apocalipsis, que é a palavra grega para apocalipse, que quer dizer, como já falamos, revelar, tirar o véu. A 13ª curiosidade: João começa seu livro de Apocalipse dizendo que é bendito e feliz aquele que lê, ouve e guarda o que nele está escrito. Por outro lado, ele termina dizendo: maldito e infeliz, em outras palavras, né, aquele que tira ou muda qualquer coisa que está escrita neste livro. Há uma bênção no início e uma maldição no final para quem tirar ou acrescentar qualquer coisa ao livro. Bendito o que lê e obedece, maldito o que acrescenta ou tira qualquer coisa. Tem aí a referência, vamos ler. Declaro a todos que ouvem as palavras da profecia deste livro: se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma coisa deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. 14ª curiosidade, é uma curiosidade matemática. Dos seus 404 versículos, 278 fazem referência direta ou indireta ao Antigo Testamento. Escute isso: 278, mais da metade dos versículos fazem referência de forma direta ou indireta ao Antigo Testamento. Agora olha só, existem, pegando as alusões também diretas, alguns falam até em mais de 500 alusões. Mas olha que coisa interessante: em nenhum momento João cita um livro do Antigo Testamento. Em nenhum momento ele fala, como Paulo e Mateus falaram muito, e Lucas, como está escrito, pois está escrito, como foi dito. A expressão está escrita, ela aparece cerca de 75 vezes no Novo Testamento, mas nenhuma vez no livro de Apocalipse. Por quê? Aqui vai um achismo meu, uma hipótese. João estava na ilha de Patmos. Muito provavelmente ele não tinha acesso aos pergaminhos bíblicos. Ele está recebendo uma revelação de Deus. O anjo está trazendo para ele, e ele recebe a revelação de Deus através do anjo, mas ele está também escrevendo e lembrando o que ele tinha na memória e no coração da palavra de Deus. E aí ele não cita claramente que ele não tinha como consultar, como está escrito lá em Isaías, né? Mas ele faz, é o livro, olha só que coisa interessante, é o livro do Novo Testamento que mais faz referência ao Antigo Testamento. Principalmente os livros de Gênesis, Daniel, Salmos, Zacarias, dentre outros. Isaías, Jeremias, os profetas sempre aparecem referência a eles no livro do Apocalipse. Isso é interessante. Qual é a lição disso aqui? João era cheio da palavra de Deus. Aí vem a perguntinha, né? E você? Tem estudado, lido? Os perseguidores da igreja cristã primitiva lá de Atos prenderam os apóstolos e disseram: olha, vocês estão querendo lançar o sangue desse homem sobre nós, e vocês encheram Jerusalém dessa vossa doutrina. Irmãos, eles estavam cheios da palavra. A boca fala do que o coração está cheio. Eles falavam da palavra, da doutrina de Cristo, da doutrina da ressurreição, e estavam enchendo Jerusalém, a cidade deles, com a palavra de Deus. Qual é a nossa Jerusalém hoje, que temos que encher com a doutrina? Goiás, sim, mas tem outra Jerusalém: as redes sociais. Já pensou todo mundo colocando versículo nas redes sociais? O Mateus já está pregando lá nas redes sociais umas mensagens lindas. Já pensou? Esse dia ele mandou uma mensagem para mim, por escrito. Eu perguntei qual foi o escritor que leu isso aí, ficou bonito demais. Ele falou: não, pastor, foi eu, né?
Só faltou ele falar, e essa é uma das revelações mais fracas que eu estou tendo, né, Mateus? Mas olha só, a nossa Jerusalém hoje são as redes sociais. Pensa todo mundo aqui, todo dia colocando um versículo da palavra de Deus, uma palavra de Jesus. Aí entra alguém lá com o coração triste, querendo suicidar, e encontra lá: Jesus é o caminho, verdade e a vida, e nenhum outro nome é salvação. Aí entra no Instagram de outro, tem outro versículo bíblico, entra no Facebook de outro, tem outro versículo bíblico. Então, irmãos, saiba usar essa ferramenta chamada rede social. 15ª curiosidade, acho que eu já falei sobre, falei. O Apocalipse é o 27º livro do Novo Testamento, Daniel 27º do Antigo Testamento, e é chamado o Apocalipse do Antigo Testamento. 16ª, Apocalipse é o livro que nos dá uma visão mais clara do céu, capítulos 4 e 5. Nesse capítulo, João nos dá uma descrição do trono de Deus, no capítulo 4, um mar de vidro, claro como cristal, diante do trono, os 24 anciãos, os 4 seres viventes ao redor do trono, o cântico de adoração dos seres viventes e dos anciãos. João traz uma visão clara sobre o trono de Deus. Não tem nenhuma outra visão como essa. 17ª e última e melhor, o fim do Apocalipse mostra uma restauração daquilo que o homem perdeu lá no início em Gênesis. Mostra também outros interessantes complementos que existem entre Gênesis e Apocalipse. Isso é uma das coisas mais lindas de Apocalipse, viu, Bruno? Você que gosta de teologia. Olha a primeira aí. No início de Gênesis, o homem perdeu o acesso à árvore da vida. Lá no fim de Apocalipse, é restaurado o acesso do homem à árvore da vida. A árvore da vida aparece em Gênesis e some em toda a Bíblia. Ela aparece nos últimos capítulos de Apocalipse, o novo jardim do Éden, onde Deus não vem na viração do dia de 18 horas, mas Ele mora com os homens, e Ele diz: o meu tabernáculo estará com os homens, eu serei o seu Deus, vocês serão os meus povos, o meu povo. A segunda aí, no início de Gênesis, o homem é expulso da presença de Deus. No fim de Apocalipse está dito: o meu tabernáculo estará com os homens e eu habitarei com eles. Alguém gosta dessa notícia? Essa é uma das notícias mais lindas, irmãos, né? Podemos falar aqui de 2 notícias boas aqui. Uma é essa, Deus falando, né? O meu tabernáculo estará com vocês e eu habitarei com eles, com vocês. Outra notícia boa, que eu gosto muito de receber, não sei se você gosta também, é quando alguém diz: me passa o número do seu Pix. Só eu que gosto de receber essa mensagem? Ou tem mais alguém aí que gosta? Só uns que tiveram coragem de levantar a mão, viu? Terceira aí, no início de Gênesis vemos Deus formando uma mulher para se casar com o primeiro Adão. No final do Apocalipse vemos a igreja gerada por Deus para se casar com o segundo Adão. Apocalipse 19 fala as bodas do Cordeiro. Último aí da página. No 3º capítulo de Gênesis entra a serpente, Satanás, e engana o homem. Achei legal quando foi escrever isso. No penúltimo capítulo da Bíblia, ou seja, o 3º também, de trás para frente, Satanás é expulso para sempre e lançado no lago de fogo. Nunca mais ele enganará o homem. Irmãos, um dos versículos mais bonitos da Bíblia sobre o diabo está em Apocalipse 20. E então ele foi lançado no lago de fogo. Uma das coisas mais boas que ele veio falar do diabo na Bíblia. Foi lançado no lago de fogo, não mais atormentará o homem. No final do... primeiro aí, página 8. No início de Gênesis, o homem tenta edificar uma cidade para si mesmo, chamada Babel, construída pelo poder do seu braço de carne. Olha que coisa interessante. No final de Apocalipse, Deus edifica para o homem a nova Jerusalém, uma cidade construída pelo seu próprio poder. Lá no Gênesis, vamos construir Babel, uma cidade que alcança o céu. Em Apocalipse Deus fala: estou fazendo a nova Jerusalém, uma cidade que desce do céu, onde não é o homem que edifica no seu braço de carne, mas é Deus que edifica no seu poder e faz descer até nós e diz: é para vocês.
podem habitar nela eternamente. Alguém conhece uma frase que diz assim: na casa do meu pai? Mais forte, na casa do meu pai? Olha aí, continue comigo. Ao tentarem construir Babel, a Bíblia diz que eles disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. No fim de Apocalipse está escrito que a cidade de Deus, Nova Jerusalém, desce dos céus para alcançar os homens. Próxima diferença aí, próxima comparação, próximo complemento. No início de Gênesis, o pecado enche a terra como as águas cobrem o mar, só sobra Noé e a família dele. Então Deus envia o dilúvio destruidor. No final do Apocalipse, a santidade e a presença de Deus enche a terra como as águas cobrem o mar. É assim que Deus envia o seu dilúvio de amor. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu achei tremendo isso aqui. Doutor Damaso, você gostou dessa frase aí? Você ouviu mais de 30 pregações de Apocalipse esse último mês, não ouviu? Ou mais ou menos umas 30? Mais ou menos umas 30. Você viu aí uma frase dessa aí, semelhante a essa? Não, né? Então está valendo, está complementando. Não está tá só repetindo não, né, doutor Damaso? Olha aí, vamos lá. No início de Gênesis, Deus disse: o meu espírito não permanecerá para sempre com o homem, pois ele é carne, seus dias serão 120 anos. Gênesis 6:3. No final de Apocalipse está dito: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Estão percebendo a diferença? No final de Apocalipse está escrito, já vi. Próxima diferença aí. No início de Gênesis, o homem perde o paraíso. No fim de Apocalipse, o paraíso é restaurado. Vale lembrar que o paraíso restaurado é muito melhor que o paraíso perdido. No paraíso perdido, Deus visitava o homem. No paraíso restaurado, Deus habita com o homem. No Éden, visita. No Apocalipse, no novo Éden, habitação. No português não existe, mas no grego existe o verbo tabernacular, morar, habitar. Olha aí, no início de Gênesis entra a maldição. No fim do Apocalipse está escrito o quê? Mais forte, está escrito o quê? Não haverá mais maldição. Penúltima, no início de Gênesis a morte e a tristeza entram. No final de Apocalipse está escrito: não haverá mais morte, nem tristeza. Lembra aquela música? Não haverá mais morte ali, não haverá nenhum amor. Verei os olhos de Jesus, aleluia. Posso da verdade ver eu cantando aqui, eles vão ficar com inveja. Fala, doutor Damaso. Bem alto, por favor. Glória a Deus, doutor Damaso. Glória a Deus, glória a Deus. Falta o último, né? No início de Gênesis aparece a dor, o choro e as lágrimas. No fim de Apocalipse está escrito: não haverá mais choro, nem dor. Ele enxugará dos olhos todas as lágrimas. Aleluia, como será tremendo este dia. Vamos ficar em pé, vamos orar. Vamos orar, porque há muita esperança. Está vendo que o estudo da escatologia nos enche de esperança. Você achou que estudar Apocalipse e ver só dragão, cavaleiro que é morte, cavalo vermelho? Não, é Jesus o Rei da Glória que nós vamos ver no Apocalipse. É Jesus o Rei da Glória, o tema principal do Apocalipse. Aleluia. Quando eles estavam com Jesus no Monte da Transfiguração, Pedro, João e Tiago, Moisés e Elias aparecem, vem uma nuvem, Moisés aparece, e Deus fala: este é meu filho amado, a ele ouvi. E aí diz a Bíblia, eles não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Esse é o segredo da vida cristã. Esse é o segredo do Apocalipse, ver Jesus. Antes de João ver a igreja, suas fraquezas, qualidades, virtudes, defeitos, nos capítulos 2 e 3, ele vê Jesus no capítulo 1. Antes de João ver os selos e as trombetas, nos capítulos 6 em diante,
ele vê o trono de Deus no capítulo 5 e o Cordeiro no centro do trono. O segredo de Apocalipse é o segredo de toda a Bíblia: olhar para Jesus, ver Jesus, autor e consumador da nossa fé. Pai querido, edifica a nossa vida, alimenta nosso coração, derrama, Senhor, a tua força, a tua graça sobre nós, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, pela tua palavra que abre a nossa mente, que abre o nosso espírito, que abre o nosso coração, nos ajuda a ter alegria por esperar esse dia, Senhor, onde nós estaremos com o Senhor da glória, com o Senhor da vida, em nome de Jesus. Senta um pouquinho, por favor. Doutor Damaso, vem cá, por favor. Olha só, pode ir. Olha só.